Fabi tá com problema na internet também. Acho que começou, gente. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós aqui somos do Motim, do Movimento de Teatros Independentes aqui de São Paulo, um movimento que surgiu já há alguns anos, com uma ideia muito clara de trabalhar os espaços culturais independentes, o que significa tentar ver as diferenças, as características dos teatros independentes de São Paulo, que são teatros que não têm nenhuma bandeira patrocinando e que mantêm uma produção própria, né? A gente vem se reunindo há muito tempo, já fizemos algumas coisas dessa parte importantes para o movimento teatral. Começamos fazendo uma cartografia da cidade de São Paulo, dos teatros independentes, e a partir daí fizemos já uma série de ações, como mostras, como circuitos, e estamos em luta por alguns direitos que a gente acabou conquistando, né? O principal e o motivo dessa convocação agora é o que a gente conseguiu, que foi a lei de isenção de IPTU para os espaços independentes. Foi uma luta muito importante, muitos grupos entraram nela, né? Não foi uma luta tão fácil, a gente teve que trabalhar bastante na Câmara para aprovação dessa lei, existia muita resistência, porque os governos normalmente não gostam de isentar, né, os impostos, e os argumentos que a gente usou acabaram sendo importantes para que os vereadores comprassem a nossa ideia, né? Quer dizer, a gente acha que a cidade declarou que acha importante a nossa existência, que acha que a gente tem uma contribuição importante nesse sentido, aprovou essa isenção de IPTU para os grupos independentes. Da aprovação para a regulamentação e agora para a implantação, que está sendo um processo bastante ainda conturbado, porque muitos grupos ainda não conseguiram, muitos grupos sequer sabem que tem esse direito de não pagar o IPTU, né, uma vez que desenvolve um trabalho bastante significativo do ponto de vista cultural para a cidade, né? E isso não está ainda suficientemente divulgado. Essa reunião também tem esse sentido de divulgar, né, esse direito que a gente conquistou, né, e que a gente quer fazer valer, né? Nós vamos dividir essa reunião, a gente vai estar aqui com a Fabi, que é a advogada da Cooperativa Paulista de Teatro, com a Débora da Cenogran, com o Caio, com o Lui e com a Thaís, da cooperativa também, e do movimento de teatros independentes, que vão explicar para vocês um pouco, primeiro, os critérios que fazem com que o grupo possa concorrer a essa isenção, a documentação existente, né? E depois vamos ter uma fala do Cenogran e depois um pouco um espaço para a gente tirar dúvidas, né? É muito importante que os grupos façam valer esse seu direito, né? Não é pouco. No período de pandemia como a gente está vivendo, a gente sabe que o valor que a gente paga do IPTU faz falta no final do mês para a gente pagar o resto das despesas, para a gente continuar sobrevivendo e ultrapassar esse momento tão grave que a gente está passando, e que, infelizmente, a gente vê que nem todo mundo leva assim tão a sério, né? Nós, por exemplo, do Motim, temos uma posição bastante clara de que é preciso segurança sanitária para a gente poder reabrir o teatro. Não adianta abrir simplesmente pela necessidade de ter movimentação de bilheteria, porque a gente sabe que isso é falso. Inclusive, né, a bilheteria, qualquer problema que tenha, vai para qualquer tipo de situação que possa existir, algum recrudescimento da pandemia, nós vamos para o espaço de uma vez por todas. Então, acho que é importante a gente manter os cuidados sanitários para que essa pandemia para não colaborar com o avanço dessa pandemia, né? E então eu vou passar a palavra
para o pessoal aqui agora do Motim, da cooperativa do Cenograma, para poder estar falando com vocês essas informações. Primeiro, os critérios para que as pessoas possam, os grupos possam participar dessa isenção, a documentação necessária e tudo mais que a gente precisar para poder fazer vingar esse direito. Tá? Muito bom dia a todos e vamos adiante. Olá, bom dia. A gente vai começar falando sobre os critérios para ter acesso a essa lei de isenção de IPTU para teatros e espaços culturais. A gente fez como se fosse um modelo, se a gente puder colocar na tela, pode ser até um pouco mais fácil para quem está assistindo acompanhar a gente. Na próxima página, a gente tem alguns critérios que foram desenvolvidos, que são: o espaço ele tem que ser exclusivo ou predominantemente para fins de apresentação de espetáculos das artes cênicas. Tem muitos locais que tem um espaço para que tem que tem ensaios, que tem apresentações. O que diz a lei é que predominantemente eles têm que ser para espetáculos das artes cênicas. E aí, artes cênicas a gente pode entender como as diversas linguagens, né? Teatro, dança, circo. Os espaços eles têm que estar diretamente no logradouro público, ou seja, a porta do teatro tem que ser para a rua, ou tem alguns espaços que são em galerias, né? Os espaços que são considerados semipúblicos. Em relação ao tamanho, tem um limite para até 400 pessoas sentadas no espaço. Isso também é uma forma da lei direcionar para aqueles espaços que são menores, que são independentes, que não têm patrocínio de outras empresas que não têm finalidade artística, finalidade cultural. O espaço, uma das exigências que a lei faz é que os espaços tenham 2 anos completos quando eles forem entrar com o pedido de isenção. E os 2 anos são exatos 24 meses. Então você precisa ter no mínimo 24 meses para entrar com o pedido de isenção. Os espaços eles não podem ser geridos nem por partidos políticos, nem por empresas sem fins culturais. Ou seja, teatros que têm patrocinadores que são bancos, empresas de telefonia, seguradoras ou outras coisas, eles não podem ter acesso a essa lei. E também não podem ter acesso os teatros que ficam em shopping centers, porque, né, entende-se que eles não estão num logradouro público. Deixa eu só conferir aqui. Esses são os requisitos que a lei determina para que tenha acesso à lei de isenção. Aí agora a gente vai passar para documentação que é necessária organizar para dar entrada nesse processo. Então eu peço para o Caio tomar a palavra, por favor.
Pronto, estão me ouvindo? Um clássico aqui das transmissões. Então, bom, a gente elaborou esse guia, né, para a gente tentar estabelecer um pouquinho esses trâmites e tentar suprir algumas dúvidas, né, nesse processo que ele aparenta ser muito complicado, mas ele, de alguma forma, se a gente entende o todo, né, e o que ele está pedindo, a gente consegue superar essas burocracias, né. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, para o processo de isenção de um espaço cultural, teatral, são o que a Thaís falou, né, as atividades comprovadas. Então, para isso, o primeiro trabalho que a gente tem enquanto espaço é elaborar um relatório dessas atividades, tá? Então, esse relatório, ele tem que ser recheado pelas atividades. Aí, o formato que vocês vão fazer, ele é livre. A lei, o decreto, as portarias, eles não estipulam isso. Mas você tem que comprovar ali, por meio de fotos, imagens, material de imprensa, folders, borderôs e qualquer outro material, né, que você comprove a continuidade das atividades ao longo do tempo. Isso é importante vocês já fazerem, porque sem esse primeiro movimento, né, que às vezes é difícil, né, a gente ter o material organizado e tudo, mas ele é muito importante para que a gente consiga a primeira etapa. A primeira etapa, ela se constitui na interlocução com a Secretaria Municipal de Cultura. Por quê? A Secretaria Municipal de Cultura, ela tem que analisar justamente essas atividades culturais realizadas no espaço para ela emitir uma declaração, essa declaração de atividades culturais. Para essa declaração, além do relatório que vocês precisam elaborar com as atividades do espaço, vocês também têm que colocar, no mesmo processo, vocês têm que colocar um ofício. Esse ofício ele é bem simples, na verdade é vocês dizendo quem é o responsável pelo espaço, dizendo desde quando o espaço está em atividade e o endereço desse espaço, tá? A gente fez uma pasta no nosso Google Drive que tem todos os modelos de ofícios, declarações. A gente colocou também essas portarias, decretos e também outras informações, além desse próprio guia. Vocês podem conferir lá, tá bom? Então, partindo aqui para os requisitos da Secretaria Municipal de Cultura, para vocês darem entrada, vocês vão precisar justamente, né, desse ofício do espaço preenchido, o comprovante de endereço do espaço atualizado, então um comprovante de alguns meses antes ou do mês que vocês vão dar entrada no processo, tá? Não pode ser um comprovante de um tempo muito distante, porque isso também vai atestar a ocupação do espaço, né, a atividade. Vocês vão precisar também do RG e CPF do solicitante. No caso, se você for o próprio representante do espaço, então o espaço tiver um CNPJ, for constituído dessa forma, vocês colocam o de vocês, né, de algum integrante do grupo, de algum integrante da equipe que faz a gestão do espaço. No caso, se for um grupo cooperado, aí vocês vão precisar colocar tanto que o espaço é representado pela cooperativa, no caso do contrato de locação, estar em nome da cooperativa. Caso esteja em nome de um dos integrantes ou de alguns integrantes do grupo, vocês não precisam colocar a cooperativa nestes documentos. No caso, se tiver a cooperativa junto, né, como pessoa jurídica responsável pelo contrato, aí nós adicionamos tanto o RG e CPF de um integrante do grupo cooperado e também dos documentos do representante legal da cooperativa. Aí, o outro ponto é o relatório, que eu já falei aqui, materiais comprobatórios e informações complementares. Isso tudo a gente pode colocar no mesmo material que tenha o relatório, não precisam ser materiais diferentes. Caso vocês queiram, pode fazer materiais diferentes, mas se não, vocês podem juntar tudo no mesmo arquivo. Então, pensando, né, nessas questões virtuais e de arquivos,
aqui a gente traz também um lembrete, talvez, uma dica, que é os e-mails da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura, da gestão pública como um todo, eles têm uma quantidade de arquivos que ele pode receber, né, um tamanho de arquivos muito reduzido. Então, aqui, como dica ou lembrete, a gente colocou 2 links que estão para vocês conseguirem juntar os PDFs, né, juntar as imagens num arquivo só, e também outro link para vocês poderem comprimir esses arquivos, para eles ficarem de um tamanho menor, para vocês conseguirem mandar e esse e-mail chegar. Porque muitas vezes a gente manda o e-mail e aí o e-mail é recusado, ele volta automaticamente, porque o servidor ele não consegue assimilar essa quantidade de informações. Outra dica também, que em geral nós, pelo menos no grupo, a Próxima Companhia, a gente costuma fazer e tem dado certo isso, é criar uma pasta no nosso Google Drive, então uma pasta no Drive virtual, pode ser o OneDrive, pode ser, enfim, qualquer uma desses serviços aí de Drive virtual, e aí vocês criam essa pasta e compartilham essa pasta com o pessoal da secretaria. Então, no corpo do e-mail, vocês colocam lá o link de acesso para essa pasta. Inclusive, porque isso eu consigo acompanhar se os arquivos que estão lá, e se eu preciso, porventura, completar com outros arquivos, eu consigo colocar mais arquivos já nessa pasta. Então, eu não preciso gerar um fluxo ali de documentos sem saber o que eu estou mandando. Bom, os e-mails que eu falei para vocês mandarem para a Secretaria Municipal de Cultura, eles recomendam 4 e-mails. Então, vocês vão copiar quais endereços? O IPTU teatros@prefeitura.sp.gov.br e também o PJNCEUNIP@prefeitura.sp.gov.br, ou também um outro do Gmail, e esse último, njsantos@prefeitura.sp.gov.br. Por que essa quantidade de e-mails? Porque eles entendem que a gente consegue ir por vários caminhos, né? Então, alguém vai saber. Como as demandas são muito grandes ali na secretaria, como a gente sabe que eles estão com quadro reduzido, infelizmente, de servidores, então, o fluxo ali também de informações, ele passa a ser um pouco melhor. Além de ter um Gmail aqui que comporta um tamanho de arquivos maior. O prazo, ele é estipulado por uma portaria municipal, né? Uma portaria da Secretaria de Cultura, que é de, no máximo, 30 dias para essa resposta. Então, uma vez que vocês mandaram todos esses documentos, eles têm 30 dias, até 30 dias, para analisar tudo isso, tá bom? E agora a gente vai para segunda etapa, né? Organizar para dar entrada no processo junto à Secretaria Municipal da Fazenda. Isso, quem vai falar para vocês, de novo, é a Thaís. Thaís, está por aí? Vamos lá. A gente teve um pequeno problema com a transmissão com a Fabi, que é a advogada que tem nos auxiliado um pouco sobre todas as questões. É uma advogada que trabalha com a Cooperativa Paulista de Teatro, mas eu vou voltar. Eu acho que a gente pode deixar aquele mesmo documento que seria a etapa 2, tá? Depois que a gente conseguiu, depois que enviou todos esses documentos para a Secretaria de Cultura, vem um ofício, e aí é a hora da gente ir encaminhar esses pedidos para a Secretaria de Finanças, que é a Secretaria da Fazenda. Uma das coisas que tá mais pro fim, mas eu já vou adiantar, que é marcar um horário. A Secretaria da Fazenda, ela exige que, né, que seja entregue pessoalmente e é preciso marcar um horário lá. Então, para não ter problemas com datas que não estão
com datas que não estão disponíveis, com tudo isso, já recebeu o ofício da Secretaria de Cultura, já entra para marcar uma data para visitar, para entregar os documentos na Secretaria da Fazenda. E aí vai com o ofício expedido pela Secretaria de Cultura, dizendo que o seu espaço é um espaço cultural, é um teatro, com a cópia do RG e do CPF de quem está fazendo o pedido, com a cópia e o RG do representante legal do espaço cultural. E aí precisa ir também com a certidão de propriedade atualizada, ou seja, com a escritura de compra e venda, com o ato de emissão de posse ou documentação ou documentação que diga a mesma coisa com firma reconhecida, e isso é emitido pelo cartório de imóveis. Então você precisa procurar qual cartório representa, em qual cartório está registrado o seu espaço, ir lá e fazer o pedido. E a gente precisa também de uma planta ou um croquis do imóvel. Muitos espaços não têm esse desenho todo completo e tudo mais. Por isso que esse ano a gente conseguiu uma parceria com o Cenogram, e depois eles vão explicar um pouco mais sobre essa parceria que eles estão desenvolvendo junto ao Motim. Essa planta, esse desenho, ele precisa definir quais são as áreas utilizadas para o espaço cultural, né, para o teatro. Então ele pode abranger camarim, o palco, plateia, um escritório, caso, né, seja o caso, o foyer onde as pessoas aguardam. Eles têm que ter não só a planta do espaço cênico, tem que ter o desenho do teatro completo. Pode ir passando. E aí a gente precisa de uma declaração do uso dessa área, ou seja, eu vou falar um pouco vou dar o exemplo do espaço que eu faço parte, que eu administro e que é da minha companhia, que é o Espaço Elevador, da Companhia Elevador de Teatro Panorâmico. O imóvel, ele é compartilhado com um restaurante, né? Então, nós temos toda a estrutura do teatro e nós temos um restaurante em cima do teatro. O proprietário, quando foi alugar para nós, ele dividiu essas duas áreas. Então, nós temos acesso a pouco mais de 50% do imóvel inteiro. Então, quando eu for apresentar o desenho, eu não posso incluir a parte do restaurante. Eu tenho que deixar só a parte que eu uso como teatro, ou seja, os banheiros de acesso ao público, o foyer, o espaço cênico, todas essas partes. E tudo isso tem que estar bem detalhado para não ter problema depois na hora. A Secretaria de Finanças ela vai fazer uma proporção, pelo menos no meu caso, né? Ela vai fazer uma proporção de que tanto de que vou chutar aqui, 60% é ocupado pelo teatro, então o IPTU vai ter 60% de desconto. Ele não vai ser integral, né? O restaurante, que representa 40%, vai ser responsável por pagar o restante dos 40%. Essa é uma das funções do desenho. Depois a gente precisa da cópia do instrumento de locação. Quando você não é proprietário do imóvel, né, tem o documento de locação. Então precisa, para quem não é o proprietário, precisa apresentar esse documento. Anexa tudo isso junto. E aí
é bem importante que, se vocês tiverem os comprovantes de pagamento do IPTU que já foram feitos, que vocês levem também, pelo menos o do exercício daquele ano. É importante também que vocês apresentem junto o relatório das atividades culturais realizadas durante esses no mínimo 24 meses. Certo? E aí vem lembra que eu falei recebeu a devolutiva da cultura, já entra para marcar com a Secretaria da Fazenda? Então, agora a gente colocou como etapa 3 para conseguir dar tempo de correr atrás desses documentos. Mas isso é de fato importante, até porque muitas vezes a gente deixa para o segundo semestre e nós temos um limite. Nós podemos apresentar esse requerimento até o último dia de funcionamento da Secretaria de Finanças, que não é uma data muito bem definida, mas isso acontece no meio de dezembro, normalmente. Então, para não deixar tudo avançar muito, é bom que já marque, que seja feito isso com antecedência, para que você consiga escolher as datas, para que não tenha poucas datas disponíveis no site da Secretaria da Fazenda. A gente não conseguiu, certo, que a Fabi voltasse? Ou... Caio, você pode falar um pouco sobre os passos do agendamento lá na Secretaria da Fazenda, já que a Fabi ainda não conseguiu voltar? A gente costuma pensar assim, né, em paralelo com essa análise da Secretaria Municipal de Cultura, enquanto eles estão analisando lá nos 30 dias, a gente está correndo atrás dos outros documentos. E aí, quando a gente tiver tudo, inclusive a declaração da Secretaria, a gente vai lá no site da Secretaria Municipal da Fazenda e vai tentar marcar esse agendamento. A gente colocou aqui em cima o link para o agendamento, tá bom? É um agendamento até que simples, ele não é tão difícil, e a gente costuma fazer do lado ali da prefeitura, no Anhangabaú, que é uma praça de atendimento, tá bom? Eu não me recordo se tem outros pontos que você possa colocar, mas eu acredito que esse serviço de isenção de IPTU, ele é feito, parece que exclusivamente lá, eu não tenho certeza, tá bom, pessoal? Mas lá, com certeza, é feito. Então, você vai entrar com seus dados, né? O CPF, a data de nascimento, o nome completo e contato da pessoa que vai fazer o protocolo lá. Tem que ser da pessoa que vai estar no dia, tá? Aí vocês vão selecionar o serviço que vocês querem para o atendimento. Então, no nosso caso, é imunidades e isenções. O serviço é imunidades e isenções IPTU, a zona centro, e o local é o Centro de Atendimento da Fazenda Municipal. Inserir o serviço, né, os dados do contribuinte, que no caso é o espaço, né, são vocês e o espaço, o CPF e o nome da pessoa física que irá comparecer à Secretaria Municipal da Fazenda. Selecionar uma data, então é isso que a Thaís falou. Essa data, conforme vai terminando o ano, né, o ano fiscal, ali em dezembro, as pessoas também têm muita demanda, né, para entregar documentos e tal, e é o mesmo agendamento para todo mundo. Então, você tem que tomar um cuidado. A gente já passou por algumas dificuldades aí nesse agendamento com a cooperativa, né, com os outros grupos, porque, às vezes, está muito demandado e, como tem esses 30 dias, então, por exemplo, se a gente entra com o processo na Secretaria de Cultura em novembro, significa que, provavelmente, a gente só vai ter a declaração em dezembro. E agora, para vocês, né, para a gente ter ideia, a gente já está no dia 22 de setembro. Então, a gente tem que dar uma corridinha com isso. Por quê? O processo de isenção é anual.
Então, a gente tem que entrar todos os anos com o mesmo processo. Infelizmente, a lei regula dessa forma, né? E então a gente tem que entrar, fazer o mesmo trâmite todo ano. A gente tentou, né? Entrou em conversas, em diálogos com a Secretaria da Fazenda para tentar diminuir, talvez, ou achar alternativas para esse processo, mas, por enquanto, o que temos anualmente, a gente tem que entrar com os mesmos documentos. Pensar também que a gente, nessa entrada dos documentos e tudo isso, conforme a gente vai fazendo, a gente também tem uma prática, inclusive porque o nosso relatório, ele já tem, né, depois que você fez o primeiro, fica fácil de você alimentar ele constantemente, né, a partir de uma base, e também os outros documentos, né, tanto os documentos do cartório que precisa e outras demandas. Lembrando que a certidão do cartório, ela também tem um prazo de vencimento, e ela também tem um custo para emissão. Então, a gente tem que prever essas coisas na nossa organização, e, em geral, essa declaração, esse documento, certidão do cartório, ele sai no mesmo dia também, tá bom? É isso. Olha, se vocês tiverem alguma dúvida... o último lembrete aqui, né, dessa explicação, é que no dia do atendimento, a pessoa que for lá na praça da Secretaria, né, de Finanças, precisa levar os seus documentos. Não esqueça dos seus documentos, dos documentos que a pessoa que fez o agendamento, né, da própria pessoa. A cópia do RG e da pessoa, caso não seja ela própria. Então, você pode ir também com uma procuração. Mas o ideal que você mesmo vá lá. É isso, gente. Se tiverem alguma dúvida, tem o nosso e-mail aí do Motim, @motim.com.br, e as redes sociais, tanto do Motim SP, quanto da Cooperativa Paulista de Teatro. CPT, _office. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Aqui embaixo a gente tem também os modelos, mas os modelos que a gente já falou, né? Tanto da declaração de uso, quanto do ofício lá para a Secretaria de Cultura. É isso. Agora a gente vai chamar a Débora, que é do Cenogram, para ela explicar um pouquinho sobre a nossa parceria entre o Motim e o Mosaico e o Cenogram, que estão ali... Oi, gente, vocês conseguem me ouvir? Sim. Oi, Fabi. Ai, que ótimo. A Fabi está com um probleminha aí na conexão. A Fabi é advogada da cooperativa, que ajudou a gente a elaborar esse material, esse guia. Enquanto a Fabi talvez esteja resolvendo ali as questões técnicas, né, pessoal? Vamos ver. Débora, você fala um pouquinho para a gente como que é essa parceria super legal que a gente criou agora? Claro. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Débora Gomes. Estou representando o grupo de trabalho em parceria com o Motim, que é um desenvolvimento do Mosaico, que é o escritório modelo da arquitetura e urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, em parceria com o Cenogram, que é um grupo de pesquisa e experimentação também em cenografia, também da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, que teve como objetivo criar um dossiê das informações das sedes dos teatros, dos grupos de teatros, para facilitar nesse processo da isenção de IPTU. Então, o que é? A gente vai atualizar ou desenhar do zero todas as plantas e croquis dos espaços teatrais dos grupos de teatro, facilitando também nessa questão do IPTU. Com isso, a gente quer padronizar também esses desenhos e deixar tudo organizado e compilado nesse dossiê. Como primeiro passo desse projeto, a gente criou um formulário, que é um levantamento, com a ajuda do Motim, com um levantamento de dados, tanto dos espaços quanto dos grupos de teatros, para a gente começar a desenvolver o dossiê. Então, nesse formulário,
ele apresenta todas as principais informações dos espaços das companhias em geral, como nome, endereço, um pouco da história, do contexto, e também algo mais específico dos próprios espaços, que seria a estruturação deles, se já tem isenção, se não tem isenção, como que é a acessibilidade, o funcionamento da carga e descarga. Então, é uma coisa bem específica do espaço, e também tem um espaço para mandar desenhos que já existam do espaço, ou não, ou croquis, ou imagens também para facilitar nesse nosso desenvolvimento. Então, foi uma parceria que acho que vai fazer uma grande ajuda, né, para todo mundo, principalmente nesse processo burocrático que existe para solicitar isenção. E, resumidamente, é bem isso. Só acho que eu falei um pouquinho rápido, mas desenvolver esse dossiê completo, com todas as informações necessárias dos grupos e das sedes dos grupos de teatro. Acho que é isso. No Drive que a gente colocou os documentos para isenção de IPTU, tem uma imagem também que dá para ler com QR Code, né? Para quem tem essa tecnologia no celular, dá para ler e acessar esse formulário. A gente vai tentar colocar, eu vou pedir para alguém colocar esse formulário também no chat da transmissão, se for possível. Se não, escreve para a gente encaminha isso. É relativamente simples, mas é bem bacana que a gente consiga essas informações para o pessoal também poder começar a ajudar na elaboração das plantas. Também tem, eu coloquei lá naquele guia, tem um link que vai direto para o formulário. Ali na parte que está croquis e planta, a gente pode acessar direto o formulário, tá? E como todo mundo está falando aí, muito importante que a gente tenha esse registro, né, mais físico, das estruturas físicas dos espaços independentes da cidade, para a gente entender um pouco como que cada um se organiza e tentar pensar nesse conjunto, né, que os espaços, eles estão presentes na cidade inteira, né, é isso. Luiz, agora você ia puxar aí para a gente umas perguntas do chat, é isso? Oi. Sim, só para saber, a Fabi está ouvindo a gente, está aqui com a gente na live? Fabi, ela tá, mas ela não tá conseguindo, a conexão da internet dela tá difícil, então ela não tá conseguindo falar ao vivo com a gente. Ela tá acompanhando todas as questões pelo chat do YouTube. Perfeito. Eu acho que tem, pelas perguntas que eu vi aqui, tem bastantes com relação à isenção proporcional, né, e se enquadra, né, nos critérios de isenção como espaço cultural. E antes de ler a pergunta da Milena aqui, só pegar, porque nessa programação que a gente fez, a gente fala justamente disso, né? Mas eu tô super atrasada. Exato, eu tô ouvindo pelo YouTube. Então o YouTube dá uma atrasada na voz, daí eu acho que vocês já estão um pouco para frente e eu tô um pouco para trás. Tá, então a gente tem aí uns segundinhos de delay. Agora eu vou ouvir daqui a pouco, então. Eu vou ler só essas coisinhas, leio a pergunta, a gente dá uns segundos e tenta ouvir a Fabi, pode ser? Então, uma sequência aqui era justamente sobre no caso de imóveis parcialmente utilizados como teatros ou atividades acessórias correlacionadas à exibição de espetáculos. A isenção incidirá proporcionalmente sobre a área do imóvel utilizada para esses fins. E vale lembrar que as atividades acessórias correlacionadas, que eles chamam, né,
os espaços, que não são necessariamente o espaço cênico, né, vale sim isenção de imposto para o espaço da bilheteria, para o espaço da oficina, para o espaço do camarim, para o espaço do banheiro e acesso público, para o enfim, para todos os espaços que ajudam na execução daquela tarefa, das ações culturais que são desenvolvidas no espaço. E consideram-se de caráter artístico e cultural os teatros e espaços culturais que desenvolvam ações de criação, produção, formação, programação ou promoção de atividades artísticas com finalidade estética e cultural. Então, tem uma predominância para espaços de teatro e espaços cênicos, voltados para apresentações, mas sim atividades de formação abertas ao público, mas sim atividades de criação de grupos teatrais que não abrem espaço para apresentações, ou abrem só para ensaios abertos, para abertura de processos assim, assim como se inscrever e tentar essa isenção e aí disputar isso se tiver qualquer entendimento contrário a isso, né? Aí a primeira pergunta, então, Milena. No espaço cultural independente que faço parte, acontecem oficinas de artes visuais, eventos musicais, debates, performances, mas não temos tantas atividades ligadas às artes cênicas. Já fomos classificados pela Secretaria Municipal de Cultura como espaço cultural independente. Será que é possível conseguirmos a isenção de IPTU? É isso que eu acabei de falar. Acho que se alguém quiser complementar. Eu acho que é bem possível. Muitos de nós enfrentamos alguns problemas, algumas questões para conseguir. Nem sempre é tão fácil, mas sim, é possível. Acho que tem que entrar assim com todos os pedidos, ainda mais se vocês já têm essa classificação como espaço cultural, é super importante. Oi, gente. Acho que agora eu entrei no tempo certo. Dela. Misericórdia, me desculpem. Bom dia. Estamos na luta aqui. Gente, me perdoem. Tô suando aqui de nervosa com essa live que eu não consegui entrar. Agora eu acho que tudo se ajeitou aqui. Gabriel, obrigada. Thaís, obrigada também. Eu acho que só para complementar aí, nossa, perfeito, vocês são muito perfeitos. Vale a pena sempre entrar. Óbvio, né? A gente dá uma olhada sempre na lei, dá uma batida no decreto para ver se a gente não está muito fora. Mas eu acredito muito que vale muito a pena entrar, porque pelo menos a gente já vai criando ali uma outra visão, até mesmo da secretaria, de falar, olha, tem mais gente aqui se habilitando, porque a gente, pelo menos a minha experiência, né, que é pouca, porque eu entrei na cooperativa em novembro do ano passado, então eu só finalizei um processo de IPTU e agora estou começando esse ano a tratar com vocês. Mas eu me lembro que foram pouquíssimos grupos, e é uma lei ampla, a gente precisa utilizar. Então, eu acho que sempre, Milena, vale a pena tentar, sim, ainda mais porque você já tem, né, essa declaração. Eu acho que é válido, de verdade. Perfeito. Quer falar, Thaís? Eu ia para a próxima. Alguém ia complementar? Então, vamos. É necessário ter alvará? Pergunta do André Pastore. Não é necessário ter alvará de funcionamento. Essa, inclusive, é uma luta que a gente tem feito, porque alguns espaços que têm alvará acabam colocando essa documentação como comprovação, o que pode dificultar o processo de outros espaços que não têm alvará. Então, isso não é obrigatório e a gente incentiva a não colocar isso como um documento. Celso? Eu acho que você está sem o som. Está sem microfone. Me habilita? Foi, agora foi. Eu acho que essa é uma outra luta muito importante que a gente está começando a levar, que é essa regularização da nossa atividade, desses alvarás. O problema é que a legislação municipal ela é muito
pensa em teatro como se fosse um teatrão. Então, aqui no Ágora, por exemplo, exigiram para a gente um tipo de manobra de caminhão. Quer dizer, o nosso espaço é bem menor que o caminhão. Então, fica um pouco difícil a conseguir esse tipo de alvará se tiver esse tipo de exigência. Então, é uma luta difícil que a gente tem que caminhar para ser legal. Acho que todo mundo quer dentro da proteção legal, né? E isso é uma coisa difícil. A grande parte da atividade cultural paulistana não tem esse alvará. E vou dizer mais, a maior parte, inclusive, dos espaços públicos não tem o alvará. Precisaria aí, de alguma forma, em algum momento, a gente mexer nisso, mas isso é uma outra luta. Obrigado. Continua aí. Perfeito, Celso. E aí, com essas ajudas, né, tanto do Mosaico quanto da Fabi... Ó, a Fabi apareceu. Tentar encontrar tecnicamente e juridicamente mecanismos de legalizar, né, espaços alternativos, espaços sem entrada para caminhão, para descarregar cenário, enfim, tem todas essas questões aí. Pensando também... outra dúvida... Manda. Nesse assunto, eu também me lembrei agora que essa questão dos alvarás, por exemplo, e da legalidade das obras e tudo, a gente teve um exemplo bem recente, né, relativamente recente nesses últimos anos, que é a flexibilização das obras para o retrofit, por exemplo, que é modernização de edifícios que têm uma construção antiga que não obedeciam às regras, por exemplo, dos bombeiros e tal. Então, houve essa flexibilização, né, esse estudo e essa prática. Acho que a Débora da arquitetura talvez possa até completar sobre isso, mas eu me lembro disso. Então, se tivesse também um apoio da gestão pública, isso com certeza poderia ser facilmente resolvido, né? Afinal, os espaços existem, eles são seguros, eles só não obedecem à rigidez e os parâmetros estipulados para os teatrões, por exemplo, que é o que o Celso está falando, né? São outros pesos, né? Outras qualificações. Diga aí, Débora, se você quiser. Eu acho que é isso mesmo, tipo, bem por cima. Eu não tenho muito conhecimento nessa área, mas rola essa adaptação também, adequação e adaptação com os espaços, necessariamente, quando é preciso. Eu concordo que não dá para usar o mesmo critério de um teatro grande para uns espaços menores. A ideia é adaptar e adequar à necessidade e como precisa e como pode, né? Perfeito. Outra dúvida do André Pastore, no caso de espaço cultural independente que faço parte, tem um caso parecido com a Companhia Elevador. O terreno e o IPTU, ou seja, né, o IPTU também, é composto pelo imóvel da proprietária, ao lado da sede, o nosso espaço e um outro estabelecimento comercial. E como a Thaís falou, e a gente acho que conseguiu responder aqui antes, é possível sim pedir a isenção proporcional, e só entender os critérios ali, fazer o desenho bonitinho dos espaços que são utilizados pela companhia, pelo espaço independente, que sejam toda a sua área, né, que desenvolve ali o espaço de camarim, espaços outros, assim, que assessoram, né, o espaço cênico, que é a atividade principal dali, e aí o IPTU geral, que abarca o terreno dos 3 espaços, vai ser proporcionalmente avaliado, e caso haja alguma questão, como, por exemplo, no nosso espaço no Folias, eu sou do Grupo Folias, né, a gente tem o galpão do Folias ali na Santa Cecília, e em um ano a gente não conseguiu, em outro ano, esse ano de 2019, a gente conseguiu parcialmente, sendo que o espaço do galpão do Folias é utilizado 100% inteiramente para atividade fim, né, atividade cultural. A gente tem ali espaços no escritório, reserva técnica, camarins, quartos de depósito, a área de serviço, né, com
onde a gente guarda material, utiliza como oficina, utiliza como até espaços de cena, né? O galpão já foi espaço de cena em todos os seus espaços. Então, e a gente recebeu uma resposta de que só seria possível isentar 45%, 47%. E isso a gente ia acabar entrando com recurso, mas tudo tem prazos, a gente acabou apertar nisso. E aí, para esse ano, a gente deixou quieto. Mas é possível, sim, pedir a isenção proporcional, como fazer o recurso para conseguir a isenção total, se esse for o entendimento do coletivo e do espaço. Fabi? Tá sem mic? Ai, gente, hoje é dia. Mas então, eu estava dizendo aqui que você me contemplou na fala, porque é super possível, né, fazer o pedido, a solicitação de IPTU parcial, mas na verdade a gente está numa luta reversa, que é de conseguir o IPTU integral, isenção integral. Então, é pensar as duas formas, até para quem recebeu a notificação de que vai ser parcial, a gente pensar aí nos recursos, porque não foi só o Folias, dos casos que eu acompanho, alguns outros 2 teatros também tiveram essa negativa, dizendo que era parcial, e é uma questão muito complicada com a secretaria, né? Acho que só para elucidar aí quem vai entrar e tiver esse tipo de resultado, é uma questão complicada com a secretaria, porque os outros espaços, assim como o Folias, os outros espaços que também foram negados, são espaços que são apenas teatros, assim, então não tem nada mais, é diferente do elevador, né, que tem a arte de cima e tal, e foram negados, e a gente precisa fazer os recursos para começar a mostrar para a secretaria que a gente também está entendendo que está acontecendo alguma coisa ali de avaliação errada, ou de alguma análise que, sei lá, não foi bem feita. Então, para a gente tomar esse cuidado quando for levar o croquis, tudo desenhado, desenhar muito bem, porque isso provavelmente vai ser utilizado quando a gente precisar fazer um recurso, né? Eu tenho caso de um teatro que são 3 identificações que a gente chama de SQL. As 3, obviamente, são utilizadas como teatro, porque é subsolo, e aí eles deram a isenção para 2 SQLs e para 1 não. Então, eu estou fazendo um recurso que não faz o menor sentido, se a gente for pensar, é um prédio, não faz sentido, é um recurso que realmente não precisaria, assim, tá gastando dinheiro público, tempo, enfim, tudo, por conta de uma análise mal feita. Então, é importante quando formos colocar essa questão dos desenhos, da detalhação e tal, colocar muito bem detalhado, porque provavelmente pode ser que seja objeto de recurso. Perfeito. E aqui, bom, o Caio aqui, ó, Luz, me falou, só para complementar essa parte, assim, quando vocês conseguem, eu não sei se eu falo disso agora, ou se vocês vão ter um outro momento sobre, pode falar agora? Tá. Quando vocês conseguem a isenção do IPTU, ainda que parcial, se vocês já pagaram, né, vieram pagando até um tempo e tal, vocês vão receber uma notificação, porque como é que acontece? Quando a gente entrega todos os documentos lá na secretaria para pedir a isenção, isso se torna um processinho interno, um processo administrativo mesmo. Vocês vão ver que é mega burocrático para quem não fez. E aí a gente precisa ficar acompanhando, porque saem decisões, saem solicitações de juntar mais documento, a gente precisa ficar atento. Daí tá bom, a gente vai acompanhando. No fim, quando tem a decisão final, eles te dão um prazo para recorrer, no caso, se for parcial, se não for a decisão final, mas você ainda tem um prazo para recorrer, porque você não entendeu alguma coisa ou não foi abarcado tudo que você pediu. Enfim, depois que isso acontece, se você não recorre, acaba o prazo de recorrer, e aí que eles passam para a administração poder efetivamente dar o desconto ali que o espaço merece ou qualquer outra. Nesse momento, só quando baixa o valor, no mês seguinte, por exemplo, se é parcial, tá? No mês seguinte veio o seu IPTU com o desconto de 70%, por exemplo, é nesse momento só que a gente consegue ingressar com pedido de restituição do imposto
na secretaria. Então, é importante a gente saber esses momentos, porque a gente vê lá no processo, né, foi deferido, 70%, que foi, acho que foi 70%, né, Luio, do Folias, não me lembro bem se foi 70%, 74%, alguma coisa assim. Mas aí foi deferido lá. Daí a gente fala, bom, agora a gente vai pedir de volta, mas a gente precisa esperar esse prazo para eles regulamentarem dentro da administração, e aí sim a gente ingressar. Tem um informe da cooperativa em que eu coloquei essa parte. Vou dizer para vocês que eu nunca fiz esse processo, mas tem toda a informação no site da prefeitura. Obviamente, deve ter informação desencontrada lá, que a gente vai bater cabeça, mas aí a gente consegue encontrar o caminho, não esquentem com isso, mas eu acredito muito que a gente precisa também ficar atento nisso, porque eu sei que tem grupos que conseguiram isenção, mas que não foram atrás do reembolso, né? Então, eu acho importante também a gente falar sobre isso num outro momento, e se precisarem, eu estou aqui também, né? E outra coisa também sobre o pagamento, era uma coisa que eu também nem sabia, mas quando você entra com o processo lá na secretaria, o pagamento também é suspenso, né, Fabi? Exato, você não fica mais devendo, né? Exato. O que é ruim disso... Com o protocolo, ele já... Pode falar, desculpa, perdão. Não, vai lá, você vai falar da parte o que é ruim disso. Não, o que é ruim disso é que a gente fica meio que à mercê por conta da decisão deles, né? Porque se aí não sai a decisão, daí você passa a pagar aquilo. Então, eu, né, em alguns casos, prefiro dizer, paguem para a gente, que é melhor a gente não ficar devendo, porque isso não vai gerar um problema, uma dívida ativa para a gente, ou para o nosso CNPJ, se for o caso. Mas se não tem dinheiro, não paga. Daí a gente tenta, né, porque a realidade é essa, né? Daí a gente tenta, e aí a gente tem esse respaldo, né, de conseguir a isenção e aí não ser cobrado depois. E aí, nesse tem, cada caso é um caso, cada caso é uma imobiliária, cada caso é um proprietário. Então tem, enfim, esses acordos aí. Mas é ótima essa questão. Marcelo Mendes Tomás diz: a nossa dificuldade maior está em conseguir a isenção junto à Secretaria de Finanças. Só conseguimos em 2016, e de lá para cá eles têm dificultado cada vez mais. Só tivemos o retorno de 2017, agora no mês de janeiro, por exemplo, e ainda assim foi indeferido com justificativas vagas. Fabi? Olha, o que eu te digo, né, se eu posso te dizer algo animador faz o recurso, não perde o prazo do recurso, pelo amor de Deus, faz o recurso. A gente sabe que, por conta desse grupo que está aqui falando para vocês, né, que as ações de IPTU estão sendo movimentadas na Secretaria de Finanças, porque senão não seriam. A gente também tem vários casos que está sem resposta de 2017, 2018, que eu nem estava na cooperativa, outros advogados estavam tocando, passou para mim, olha isso, e ainda não tem, e olha que é processo administrativo, e não faz nenhum sentido, porque não precisaria demorar tanto. O importante é a gente continuar pedindo, porque a lei nos dá, né, esse direito de continuar solicitando e fazer o recurso. Eu acho que, às vezes, fica muito confuso, de verdade, assim, embora seja um processo administrativo e que não seja necessário um advogado, não é mesmo, mas às vezes fica confuso, os termos utilizados são confusos, e aí você precisa, às vezes, recorrer à lei, precisa indicar alguma coisa na legislação nesse recurso. Então, eu te digo, assim, se for um grupo cooperativado, eu posso super ajudar, se não for, se cooperativa, e aí eu posso ajudar também, mas eu acho que é importante fazer sempre o recurso, sabe? Vai ser complicado, é complicado, mas eu acho que com os nossos recursos, e também a gente tem bom, eu já fiz isso e deu um pouco de resultado, que é o direito legal de petição, né? Qualquer um tem, assim, tipo, de protocolo, aliás. E eu protocolei, pedindo, solicitando resposta de alguns processos, porque eram processos antigos que não estavam em andamento, eu não tinha informação nenhuma e parados, e daí isso deu uma movimentada, assim. Isso também pode ser interessante para esses casos desde 2016 que a gente não tem resposta, porque não faz sentido. Ou
também, agora que me veio à cabeça, pode ser que tenha tido resposta, mas vocês não saibam acompanhar, não sei se é o caso, tá, gente? Mas talvez não saibam acompanhar o andamento desse, porque é horrível. O andamento processual, ele é muito burocrático para acompanhar. Quando eles mandam por e-mail, é ok, mas eles têm um sistema próprio da secretaria para acompanhar processo administrativo. E, às vezes, sai a decisão lá, o prazo começa a ser contabilizado, mesmo você não tendo visto aquela intimação, né, aquela decisão, e aí o prazo acaba, eles encerram o processo com a decisão deles e você não fica sabendo. Por quê? Porque não está acompanhando, não sabe muito bem como acompanhar o processo. Que agora me veio à cabeça também que talvez eu possa fazer um esquema simples para explicar como é que faz para acompanhar o processo, porque pode ser isso também, a gente às vezes fala, não teve resultado, mas é porque o resultado às vezes não chegou até nós, né, nós não sabemos como acompanhar, e aí nos perdemos nisso. Acho que é importante a gente pensar isso também, pode ser que seja o caso, né, mas aí é caso a caso, eu precisaria ver mesmo o processo, e ter o número de vistas para poder ver se é isso mesmo. Na verdade, eu acho que no documento da cooperativa tem o e-mail para pedir vistas desse processo. Eu acho que no que a gente vai disponibilizar aqui também. Então, acho muito importante isso, Fabi, e acho que é muito importante que a gente tenha consciência que a gente tem uma cultura político-administrativa que é muito, utilizando uma força de inércia, acabam transformando leis em letra morta, né? Tanto que a fala famosa da nossa cultura política é tem lei que pega e lei que não pega, como se isso fosse uma questão, sei lá do que, entendeu? Na verdade, existe uma força na burocracia estatal que é de não fazer vingar determinadas leis, principalmente essas que acabam favorecendo uma boa parte dos cidadãos e das atividades importantes que a cidade desenvolve. Então, é muito importante insistir, é muito importante que fala assim, não, ela vai se transformar em letra morta, vai acontecer. E é para isso que a gente está, de alguma forma, tentando entrar em contato e também fazer uma determinada força, algumas ações políticas também, para dizer que nós estamos atentos, né? Recentemente, com o auxílio do vereador, que é presidente da Comissão de Orçamento, nós conseguimos uma audiência com o secretário de Finanças, que se comprometeu com a boa vontade de tentar encaminhar de uma forma mais adequada e mais positiva para a gente esses processos todos de isenção. Nós estamos nessa expectativa, então, baseado um pouco nessa expectativa, que nós estamos tentando ver quem está com o processo, quem tem ideia de colocar o processo, quem tem esse direito, que passe a exercê-lo. E é junto que a gente, de alguma forma, consegue reverter e fazer valer essa lei que é tão importante para a atividade cultural aqui em São Paulo. Sim, um dos aspectos que a gente também pensou e colocou ali nos elementos, né, nos documentos, por exemplo, o relatório de atividades ou os recibos de pagamento, né, os comprovantes de pagamento das parcelas do IPTU, isso não constava no processo para finanças, mas como alguns processos eles foram negados e retornaram com essas solicitações, ainda que não precisassem tê-las, então para adiantar, a gente resolveu colocar elas como sugestões, né? Não é uma necessidade, mas é uma sugestão, porque isso, por exemplo, já impede deles pedirem novamente, né? Pedirem algo, enfim, depois, porque também na própria lei diz que a secretaria pode pedir novos documentos que nem estão listados. Então, eles usam isso de alguma forma para travar, né? Como foi colocado ali, mas, enfim, aí é importante a gente também se falar, né? Conversar para que a gente saiba o que está acontecendo nos vários processos e ajudar uns aos outros, né? Essa que é a ideia, acho que, principal do Motim, né? Aí que ele foi criado, e também da cooperativa, né? Que em conjunto a gente consiga passar por tantos obstáculos aí que nos colocam. Perfeito.
Rodrigo pergunta, se o imóvel estiver com pagamentos atrasados e dívida com a prefeitura, como fica? Era aí que essa eu vou ver direto na lei, porque eu acho que a gente não tem esse problema inicial, porque aí você está pedindo a do ano atual, por exemplo, né? Posso estar enganada e aí depois vou confirmar e posso te responder com mais certeza. A gente vai pedir a isenção do ano que passou, né? Por exemplo, a gente em 2020 vai pedir 2020. Daí, a gente vai considerar só esse período. O que estava em dívida vai continuar em dívida, né? A gente não tem como colocar processo retroativo para que essa dívida seja zerada. Mas eu acredito que dá para pedir a isenção, sim, desse espaço a partir daí, e aí negociar, se for o caso, se for de interesse, se for possível, negociar as outras parcelas. Porque tem uma data limite para a gente solicitar, né, a isenção, e a data limite é até o último dia da atividade da secretaria, que é bizarro, tipo, normalmente 22 de dezembro, 21 de dezembro, até o último dia de atividade da secretaria do exercício do presente ano. Então, por exemplo, até dia 22 de dezembro de 2020. Então, é mais ou menos, tá? Às vezes dá mais, às vezes dá menos, mas é sempre 20 alguma coisa, antes de 24, entre 20 e 24. E aí a gente pode solicitar a desse ano e o restante a gente tentar parcelar de alguma outra forma, né? Que aí a secretaria mesmo dá essas possibilidades. Mas eu posso ficar com mais calma para você, porque eu não tive nenhum caso assim ainda. Ou que tenha sido errado por isso, na verdade. Existe só uma palavra que eu acho que é legal falar, tem um centro cultural extremamente importante em São Paulo, no Bom Retiro, que chama Casa do Povo, que é um espaço que tem uma origem judaica muito importante, desenvolveu uma atividade durante o período da ditadura fantástico de resistência, mas teve durante um tempo uma administração ruim que deixou de pagar os IPTUs e essa dívida entrou no CADIM, o que impede eles de fazer qualquer contrato com um órgão público, né? E isso está muito dificultoso. Eles, inclusive, entraram em contato com a gente e pedem para quem tiver uma situação semelhante, entrar em contato com eles, que eles possivelmente façam uma ação coletiva, no sentido de conseguir uma anistia dessa dívida para poder voltar a ter contratos e a poder trabalhar de novo com o poder público. Eu não sei se é o caso de vocês, Rodrigo, mas seria interessante vocês entrarem em contato com a Casa do Povo, que está armando uma ação, né, para poder conseguir essa anistia de IPTU atrasado. Perfeito. Bela lembrança, Celso. Desculpa. Lilian Breda. Desculpa, Lui. Só uma coisa, eu dei uma olhada rápida enquanto o Celso falava. No decreto, não consta um impedimento por conta de dívida ativa para solicitar a isenção do IPTU, né? Para outras coisas é super impeditivo, tá? Com dívida ativa, o nome inscrito em dívida ativa, nossa, atrasa toda a nossa vida para concorrer, editais e tudo mais. Mas para solicitar isenção, me parece que não tem nenhuma vedação aqui no decreto. Posso pesquisar mais a fundo, mas pelo visto parece que está tudo ok. A gente tenta pedir também. Ótimo. A Lilian pergunta: olá, somos um espaço multiuso, reconhecido pela Secretaria este ano, desde que foi regulamentada a Lei 16.173 e o Decreto 56765, entramos com um pedido de isenção. Após 2 anos de análise, ele foi indeferido. Vamos tentar novamente, mas a pergunta é, desde 2016, algum espaço cultural conseguiu isenção? Desculpa, eu estou rindo porque é uma luta cansativa, e por isso que a gente está tentando fazer esse movimento aqui agora com o Motim, porque a gente percebeu essa dificuldade por vários espaços, vários grupos, enfim. Eu vou falar, o primeiro espaço cultural conseguiu a isenção foi o Cine Belas Artes, do André Sturme, nosso querido ex-secretário de Cultura.
Esse foi o primeiro, e o único durante um tempo. E aos poucos, um ou outro grupo ou espaço conseguiu a isenção. Se alguém quiser falar mais aí de outros espaços, enfim. O Folias ainda não conseguiu, a gente tentou e conseguiu agora o parcial, né? Mas é isso. É isso, a gente tem alguns resultados bons, mas parciais, né? Não sei se são tão bons, mas a gente conseguiu alguns espaços, a isenção parcial. Tá acontecendo, mas de um jeito muito moroso e não do jeito certo que tinha que acontecer, né? Eu acho que o importante, eu vou frisar de novo, vou ser repetitivo, eu acho que o importante é a gente continuar pedindo, gente, real, assim, porque isso cria uma pressão, isso demonstra que a gente tem interesse, a lei, como eu disse, o Celso, não fica morta, sabe? A gente precisa utilizar, de verdade, assim, e se unir, é isso, tem que ter essas informações gerais para que as pessoas saibam se está dando certo, se não está, e o que está dando certo, né? E por que não está dando certo. Então, eu acho que vale a pena continuar pedindo enquanto a gente estiver por aqui. Isso. E também, outra questão, acho que às vezes é aprovado, né? Em alguns casos aconteceu isso em um ano, e no ano seguinte foi negado, como, inclusive, por a justificativa que não era um espaço cultural. Então, um ano era, mas no ano seguinte não. Lógico que essa ideia de que seja renovado anualmente é porque, às vezes, né, espaços culturais, eles existem, eles mudam de lugar, eles fecham, eles são abertos, então tem uma vida aí que a gente sabe como é, né? Então, a lei, por isso que ela não é permanente, inclusive para ninguém se valer dela indevidamente. Só que, enfim, se o espaço continua sendo com atividade continuada, não seria, né? Não teria que ter isso. Mas é o que a gente vive, né? Infelizmente. Também é legal a gente pensar em como que a gente também, a partir das falas até que vocês estão colocando aqui, como que a gente tem esse panorama, né, de processos que acontecem que a gente não sabe, porque, por exemplo, na nossa interlocução política ali, né, tentativa de entender melhor e agilizar esse mecanismo, como a gente, sabendo de mais processos, a gente também consegue um dado, né, um levantamento, justamente como o Fabi falou. Então, entrem em contato com o Motim ou com a cooperativa, para a gente também conseguir esse fluxo de informações que é super importante. É isso. Perfeito. Acho que a gente está encaminhando para o final. Tem a última pergunta da Virgínia, e aí depois a gente pode fazer. Celso, quer falar? Coisinha em relação a isso, porque nós não somos a única atividade que conseguiu isenção. Por exemplo, as igrejas têm isenção. E eles conseguem isso com uma certa tranquilidade, a renovação, e conseguiram mecanismos próprios de renovação que facilitam demais a vida deles. Acho que a gente pode, e a gente teria o direito de também ter as mesmas facilidades, as mesmas, não é facilidade, inteligência, né? A mesma racionalidade com relação à aprovação. Mas, para isso, a gente precisa fazer barulho, precisa exigir, entrar com o processo, insistir, né? Reivindicar, porque senão fica a letra morta, eles vão deixando de lado, entendeu? Desculpa. É isso. A Virgínia Costabile diz, com relação à certidão de propriedade do imóvel, o imóvel está no nome da minha mãe, que é falecida, mas eu e a minha irmã não abrimos inventário. Casos de inventário são complexos, né? Virgínia, nesse caso, também tive uma experiência recente de não ter um SQL no nome de quem estava solicitando a isenção. Eu entendo que deveria ser possível sim, principalmente nesse caso que é uma questão de inventário e tudo mais, só que a gente tem essa, não é bem uma dúvida, mas tem essa questão. Na lei mesmo, eles falam que tem quem que tem legitimidade para pedir a isenção. Nesse caso, seria a pessoa que é proprietária ou quem está alugando o imóvel, quem está de posse do imóvel por meio de locação. Essas seriam as pessoas que teriam a possibilidade de pedir. No teu caso, é uma questão óbvia de inventário e tal.
a gente entende uma derivação, só que eu acho que eles vão barrar. Bom, eles estão tentando barrar de toda e qualquer maneira. Seria o caso, então, de fazer o inventário, transferir o imóvel para o seu nome, para a sua irmã, e aí sim solicitar a isenção do espaço em seu nome. Eu vou dizer aqui, de verdade, que vale a pena a gente tentar de qualquer maneira, né? Por quê? Por conta disso, porque às vezes eles têm um outro entendimento e tal, mas a lei está dizendo de uma outra forma. Mas eu acabo não desestimulando as pessoas de tentarem, mas já colocando o pé no chão. Olha, pode ser que não dê, porque a lei está dizendo aqui de uma outra forma, mas tem uma derivação, a gente consegue, né, fazer o caminho do imóvel até chegar em você e por que você está solicitando. Só que é provável que não seja deferido por conta disso, porque não fez o inventário, não está no nome, no seu nome, então eles provavelmente vão dizer que não é possível. Não sei se alguém já teve uma experiência parecida, mas infelizmente, até onde eu sei, inventário é um mal necessário, é uma chatice necessária. Se eu não me engano, todas as perguntas acho que já foram respondidas. Bom, eu agradeço pela live, eu aprendi muito também, mesmo fazendo parte aí, e agradecer a Débora, do Cenogran e do Mosaico, a Fabi, da Cooperativa Paulista de Teatro, do Departamento Jurídico, que tem ajudado a gente muito nesses processos, nesses últimos anos, e é isso, Celso, Thaís e Caio que fizeram a apresentação, acho que um trabalho muito bonito e que acho que vai ajudar a gente aí nessa luta sempre. Agradeço também a presença de todos, a participação, a boa vontade aí de todo mundo que se envolveu no motim da cooperativa para trazer essas explicações. E eu volto a dizer só uma coisa para vocês, não vamos facilitar a vida de quem quer complicar a nossa, né? Tem esse direito e vamos fazer valer, né? Vamos fazer valer. Acho que a gente tem todas as condições, se a gente estiver junto, fica mais fácil de a gente reverter as coisas contrárias, aí, essa força contrária que está aqui, volta e meia aparece, né? É direito nosso não pagar o IPTU, então vamos fazer valer esse direito, né? Obrigado. Eu agradeço também a presença de todas as dúvidas. À medida que forem surgindo mais dúvidas, a gente tem o e-mail, né, que é o motim@motim.com.br, tem as redes sociais do Motim, é só ir dando uma procurada e a gente vai tentando, como o Celso falou, juntar forças para conseguir manter os nossos espaços abertos, que já é uma luta. Então, acho que juntando tudo fica um pouco mais fácil o caminho, embora seja burocrático. Eu ia fazer uma lembrança aqui, né, também, que além dessas lutas do IPTU e tudo, a gente também está em movimento para que os espaços não sejam fechados no sentido não da saúde pública, mas no sentido que eles estão sendo fechados, despejados, né, pelo capital imobiliário, pelas finanças, né? Então, nesse momento de pandemia, a gente perder teatros, perder espaços teatrais é muito sério, porque demonstra que a nossa cidade também está perdendo outras coisas e a gente não vai conseguir recuperar tão fácil depois dessa tempestade, como o Celso fala. Então, é importante a gente também se ater a isso, né? A gente teve e está tendo o processo ali do Faroeste, da Quilombac, mas de outros espaços que a gente nem sabe, nem tem ideia disso. Então, é importante a gente também saber se atentar a isso, e o Motim, a cooperativa, os outros movimentos, né? A gente está também entendendo essas demandas
e querendo fazer outros eventos para que tenha esses outros alcances, né? Essas outras pautas sejam contempladas. Então, em breve, a gente está elaborando aí outra ação que vai ser sobre o despejo zero, junto com uma campanha nacional de moradia, junto com outros atores sociais, para que a gente também entenda essas outras demandas e lute para que os teatros não fechem, eles se mantenham. É isso. Só para complementar, antes de passar para a Fabi e para a Débora, né, também com relação à Lei Aldir Blanc, que o inciso 2, que vai sair para espaços culturais, os editais que estão saindo pelo Estado e pelo município, que provavelmente contempla esse segmento, a gente vai estar atento e também, e agora cobrando um pouco, né, esse cadastro do município que ainda não saiu dos espaços. É isso. Débora, Fabi. Tá. Não, eu queria só deixar registrado e expressar, representando o GT Mutim e Mosaico, Sinogran, todo mundo, o quanto a gente se sente contemplado em poder contribuir com essa luta, porque a gente está vendo que não está sendo fácil, a gente está num momento bem conturbado, principalmente na área cultural, teatro, em geral da arte, e que a gente está muito feliz em poder contribuir. E estamos chegando com peso para poder facilitar e ajudar cada vez mais essa luta da isenção do IPTU, que é muito importante. Que bom. Bom, gente, eu só agradeço também. Eu acho que eu me sinto sozinha, às vezes, nessa luta, né, porque a gente não tem muita comunicação, o jurídico acaba ficando bem restrito, e aí eu acho ótimo a gente poder ter essa troca, mesmo porque esses processos correm diferente para cada grupo, né, e aí ter mais informação me deixa muito mais esperta no sentido de poder resolver quando acontecer o problema novamente, assim. Então, fico feliz com essa live. Queria só ser advogada chata e dizer, pelo amor de Deus, prestem atenção no prazo. Até novembro a gente tem que pedir na secretaria, porque eles têm 30 dias para fazer, na Secretaria de Cultura, para fazer o ofício para a gente. Então, vocês estão vendo a live hoje, setembro, não deixem para fazer isso, tipo, vamos deixar um pouquinho mais para frente. Não, já vamos pedindo agora, pelo menos o ofício da Secretaria de Cultura, porque a gente tem prazo não só para entregar na Finanças, que é o último dia do exercício do presente ano, quanto para solicitar, eu acho que vocês já disseram isso, eu só estou reafirmando aqui, tanto para pedir esse ofício na Secretaria de Cultura, porque senão a gente deixa de pedir por uma besteira, por questões de dias, e aí, pô, não é bacana. Então, é só sendo mais chata com essa coisa do prazo. E se vocês precisarem também, a cooperativa tá aqui, tá para ajudar. O e-mail da cooperativa, do jurídico da cooperativa, né, jurídico@cooperativadeteatro.com.br. Vocês, por favor, só coloquem no assunto isenção IPTU, para poder compilar todas as dúvidas e já vem respondendo tudo de uma vez, porque é bastante coisa, mas a gente está aqui, eu tô aqui, tô super disponível para ajudar, e só para finalizar mesmo, eu acho que a gente precisa entender que isso é um processo administrativo, que a gente tem condição de ir atrás, que a gente tem condição de exigir, né, que seja um resultado favorável, que a lei seja cumprida, mas também, em último caso, se a gente entender, juntando todo mundo, que a coisa não está nada favorável para a gente ainda tem o judiciário, e a gente tem mecanismos para isso, tá? Então, porque às vezes a gente para, né, fala, não, 2016 já foi, não sei o quê, e aí desencana um pouco, mas eu acho que juntos dá para fazer muito mais, e aí uma ação popular, e aí dá para pensar em alguma coisa, sabe, gente? Então, precisamos circular a informação até para que a gente possa pensar se uma saída jurídica, de judicialização mesmo da questão de isenção do IPTU é uma questão, sabe? Eu acho que é importante a gente se unir também para ter esses resultados. É isso. Obrigada, gente. E desculpa aí o começo. Essa internet é maravilhosa. Tamo juntos. Tamo junto.